Fala galera, mais um podcast aqui do CriaTV e hoje aqui no Pode Crer nós vamos ter um bate-papo sobre entendimento e compreensão do seu eu, como tratar o seu eu a partir de se conhecer. Então vem com a gente, hoje eu tô aqui com o meu convidado Júlio, fala meu E aí, irmão, parceiro? Beleza, prazer te tranquilo? receber aqui e eu queria levantar a bola, mas queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, quais são os seus ofícios, quais são as suas demandas, que são muitas, e diz aí pra gente. Então, primeiro, meu nome é Júlio, né? Sou terapeuta clínico, trabalho no Humanamente, que tem uma vertente, né, dentro da área da saúde emocional, aproximadamente aí já há 4 anos que a gente está nessa linha. E também sou pastor de uma comunidade, né, em Olavo Bilac, comunidade Marca de Cristo, né, em Olavo Bilac. Sou casado há 25 anos, tenho 2 filhos e trabalho também, né, na área de gestão com pessoas. A ideia hoje, na verdade, daquilo que eu faço é lidar com o ser humano, lidar com as pessoas, né? É muito dentro dessa vertente, né, que tem a vida, né? Eu acho que todo ser humano ele tem essa característica voltado dentro da vida, e com isso também o Humanamente ele tem algumas ramificações, né? A gente trabalha não só com essa ideia da saúde emocional, mas buscando a integralidade do ser, Legal. sabe? E a gente também trabalha na área no Instituto Marca de Cristo, na área de dependência química, lá são 150 homens que estão, né, saindo dessa situação de vulnerabilidade e tal. E é isso, cara. A ideia é se conectar com gente, se conectar com pessoas, E quando entendeu? que nasce Humanamente? Como é que ele surge pra você? É um projeto? É uma ideia? Ou já é uma ação que começa a acontecer e você fala, caramba, isso aqui é mais do que um movimento, isso aqui é uma estrutura. Como é que é Então, Humanamente nasce? cara, ele tem assim, tudo começa bem dentro de um projeto dentro da faculdade, né? Quando eu fiz teologia, né, dentro da faculdade, e lá já dentro da própria teologia, a gente tinha que fazer um projeto, né? E esse projeto, bom, eu saio dessa questão da área de dependência química, e a ideia desse projeto era dialogar com as mães que tinham filhos dentro de questões da área de dependência química. Então eu crio ali essa ideia de dialogar, né, com essas questões desses problemas com essas mães. Então, Essas necessidades de consequências, né? de consequências. Porque se torna secundário porque não é uma escolha delas, mas afeta elas, Sim, afeta a estrutura familiar, né? é, O dependente químico, o usuário, é, a pessoa em vulnerabilidade ali, ela tem uma tomada de decisão, às vezes inconsciente ou inconsequente, mas isso gera um efeito dominó grandioso. E a é, gente que trabalha, que lida com o tratamento, com o desenvolvimento dessas pessoas, a gente sabe que quando você alcança uma pessoa que está na rua, você não está resgatando uma pessoa. Aquela sim, pessoa ali se sim, torna 3, 4, 5 às vezes, porque sim, quando é um homem, às vezes é um chefe de família, e aí tem uma esposa, tem filhos em casa. Quando é uma mulher, é uma mãe que é. deixou também seus filhos, que deixou, né, sua condição ali de núcleo familiar. Então, você começou a atuar numa área paralela ao tratamento do dependente. A ideia sempre foi dialogar com a comunidade local, com as problemáticas que existem dentro dessa comunidade, né? Quando eu digo comunidade, é um bairro, né? Sim. E aí a ideia seria dialogar com essas pessoas, e aí a gente começa um projeto, e esse projeto ele tem tanto arrecadação de alimentos, a gente coloca escola de música, a gente coloca dança, para, através dessas ferramentas, a gente conseguir se conectar a essas pessoas da Uhum. comunidade e dialogar com elas com as problemáticas que existem. Sim. E aí a coisa foi tomando uma proporção. Não tem o nome Humanamente, mas a ideia do ser humano ela já está ali na vertente, Uhum. porque é bem essa característica daquilo que eu almejava, que era produzir esse diálogo, Uhum. né? Por aquilo uma dor
que já tinha em mim, que era justamente para que ter alguém que pudesse dialogar com a minha mãe, que na época ela passou a situação comigo, que ela não tinha esse conhecimento, né? Não Então, tinha uma rede de não tinha uma apoio, não rede de tinha uma estrutura apoio, de não tinha uma orientação. estrutura. Então, quando surge o projeto ele surge justamente para poder trazer resposta para as minhas dores internas dentro da faculdade. Até a professora, né, ela falava nesse sentido, aí ele surge, né? E aí ele começa, o projeto começa a desenvolver, e aí vai tomando forma, foi tomando proporção, porque existem muitas problemáticas, e aí as pessoas elas começaram a procurar, identificar. Até então, nesse primeiro momento, eu só tinha ainda um olhar de querer ajudar. A ideia do conhecimento voltado para as questões emocionais, ele vem com o orientador monográfico, que na casa ele foi o Quirino, né, que é Marcelo psicólogo, Quirino. Marcelo Quirino, e ele me apresenta ali, na verdade, a psicologia dentro da vertente da linha da psicanálise, uma linha mais lacaniana, e ali eu me encontrei, cara. Parece que veio como um remédio para minhas dores. Eu comecei ler um pouco desses conteúdos e eu comecei a perceber que tinha ali uma ideia dessa questão do ser humano dentro do contexto social, ele sendo influenciado por essas questões e você poder ter uma resposta a partir de si mesmo, sabe? É cuidar do ser no todo mesmo, né? Isso, Porque a pessoa que está ali em vulnerabilidade, como disse, não está só ela, está um núcleo que perfeito. às vezes depende dela ou que está conectado a ela. Sim, E assistir a ela precisa alcançar os outros, sim, né? E alcançar os outros, às vezes é tão desafiador quanto alcançar aquela pessoa. perfeito. Porque para ela estar nessa situação de vulnerabilidade, de usuários, de estar na rua, muitos vínculos já se romperam e muita tolerância já deixou de ter, né? A família já está desacreditada, já foram dadas muitas oportunidades, já tentaram muitas internações e aí isso vai degringolando que cada caso é um caso, Sim, né? Cada cenário é peculiar, apesar de às vezes a gente ver uma narrativa muito próxima dos fatos, uma coisa liga a outra, mas alcançou aqui o indivíduo A. Como que alcança essa família? Porque ela está desgastada, porque ela perfeito. tem os seus complexos, ela tem as suas resistências. É fácil, É é desafiador. desafiador. A ideia, na verdade, o desafio mesmo era justamente a gente poder se conectar a essas pessoas, porque até então essas pessoas elas não sabem, não têm a percepção, acho que a palavra correta é essa, não tem a percepção do tamanho da dor, da frustração, e ela não sabe cuidar com essas questões. Então, e aí a coisa ela toma uma proporção. E eu começo, né, o projeto ele desenvolve, eu vou para essa linha, né, e aí eu começo a produzir a questão dos atendimentos. Nesse período, né, depois de ter já um tempo já atendendo, automaticamente vem a pandemia. Então, a clínica, humanamente, ela já vem com uma vertente não mais somente dentro da área do químico. Ela vem com uma necessidade de lidar com as questões emocionais das pessoas que, na verdade, nesse período, praticamente, elas precisavam de apoio, né? E aí foi, na verdade, um período de um desafio muito grande, né? Por quê? Porque a gente se viu como vamos dizer assim, como se estivesse numa guerra, porque as pessoas, elas pediam ajuda. Sim. E elas não sabiam o que estava acontecendo com elas, entende? Então a gente ali eu vi a verdadeira necessidade da ferramenta que a gente tem de dialogar com o ser humano de uma forma integral. E aí eu abro aqui até para uma vertente para todo mundo pensar, pessoas que da igreja, né, surtando e querendo cometer suicídio. Inclusive a gente está falando, né, a gente está nesse mês de Setembro Amarelo, né? Que a gente tem essa fala do combate aí contra o suicídio, e era algo muito comum nesse período
pandemia, né? Das pessoas não saberem lidar com isso e a gente está ali com essa ferramenta. E de dificuldade de expressão, né? Aí Às você vezes a pessoa queria falar, comunicar, mas ela também não tinha voz, não sentia segura, porque às vezes a gente pensa assim, vamos fazer uma roda de conversa, mas até a pessoa chegar ali nessa roda de conversa, como é que ela vai chegar ali? Qual o acesso que ela leva ali? Sim. E eu acho que isso entra as ferramentas artísticas que tocam a alma, que tocam a sensibilidade. Você falou aí um projeto de música, porque aí a criança, o adolescente, o jovem, o idoso começa a participar daquilo ali, começa a fazer parte de uma comunidade, senso de pertencimento, e aí vai se envolvendo, e aí você já tá com a roda pronta, né? Porque a roda não é, vamos marcar um dia para falar sobre isso, vamos diariamente tirar as barreiras para a gente alcançar o outro lado do muro. Perfeito, perfeito. Essas ferramentas, que são todas essas questões da música, da arte, ela é um veículo de cura. Por que eu estou dizendo que é de cura? Porque a gente se comunica, a gente tem um diálogo. E aí, a gente às vezes consegue se conectar com uma pessoa que ela não tem noção. Por isso que eu estou dizendo a questão da própria pandemia. A pandemia veio trazer uma percepção daquilo que as pessoas não tinham noção, que era justamente de cuidar da sua alma, de cuidar das suas dores. Por quê? Porque ficou muito palpável. E a gente percebe que dor leva justamente àquela consciência de morte, da perda, né? E as pessoas, elas precisam aprender a lidar com essas questões, tratar, né? Então, essas ferramentas como a arte, como a música, como, na verdade, qualquer outro tipo de ferramenta que ela leva a esse diálogo, eu acredito que é muito válido. Então, eu acho que essa integralidade, humanamente, por exemplo, hoje ele é uma clínica, as pessoas conhecem muito humanamente pela questão clínica, né? A instituição clínica, mas ele é muito mais abrangente do que isso. E quando a gente tenta trabalhar hoje, a ideia da proposta, daquilo que eu tenho tentado dialogar com as pessoas dentro dessa ideia, é fazer com que essa saúde clínica evoluindo para a questão emocional, ela vai levar a pessoa que a gente chama de um lado de uma espiritualidade. Essa espiritualidade, para mim, é uma decisão assertiva que a pessoa consegue ter. E aí, assertiva com ela mesma. Ela, dentro do espaço dela com ela, sabe? E trocando, sabe? Buscando se conhecer melhor, melhorar. E aí, hoje, o desafio é tentar fazer isso com essas ferramentas, que no caso é tanto a teologia, quanto a própria psicologia, a própria psicanálise, a vertente dela, a própria musicalização, a própria dança, a arte. Para mim, todos esses lugares são lugares que a gente pode dialogar com essa galera. Acho que é um caminho a seguir dentro dessa questão de cura, sabe? Levando para a vida. Eu acho importante a gente frisar, talvez você que esteja aí, esteja passando por alguma dificuldade ou tendo uma realidade difícil. E às vezes a gente fica naquele dilema assim, poxa, eu tô sofrendo, eu tenho uma dor latente, e eu acredito que a dor, ela é inevitável. Você não tem como impedir a dor na sua vida. É isso. Agora, eu acho que o sofrimento é opcional, no seguinte sentido. Vou dar um exemplo. Vou entrar aqui, vou bater o pé ali, bati a quininha do dedo. Pô, senti aquela dor. Não senti, inevitável, bati. Eu vi que aquela dor tá latejando. Eu preciso imediatamente colocar uma compressa de gelo, de repente ir pro hospital para ver se luxou, se quebrou. Ou seja, a dor é inevitável, eu já bati. Agora, se eu vou permanecer com aquela dor, se eu vou deixar aquilo se tornar algo latente em sofrimento, é uma escolha, e às vezes é uma escolha inconsciente, porque a gente acha que foi só uma topadinha, não vai acontecer nada. Vamos traduzir isso para o emocional. Às vezes a perda de um emprego, né? Um conflito emocional de um relacionamento. São pequenas coisas que são inevitáveis na vida, que vão latejando, e tem uma hora que a gente se vê em um acúmulo de dores que se tornou um sofrimento para nós. Sim. E aí é onde a gente precisa diagnosticar o que é dor,
o que é sofrimento para tratar. Porque às vezes a gente está tratando o sofrimento, e é aquele discurso, né? Tá enxugando gelo. A gente tá passando não tá indo na causa, na né? causa. O que é a causa disso? E eu acho que é isso, né? Tem até esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, fala sobre não deixar de tratar os enfrentamentos, que a solução está no diálogo, não em evitar, às vezes, o confronto do diálogo, Sim. mas elevar o nível do diálogo. Então, se alguém é arrogante, tem altivez, é autoritário, você tem que saber se colocar no diálogo, né? Perfeito. Então, você tem que ter diálogo. Não adianta você fugir, não adianta você omitir, se calar. E aí, parafraseando aqui, né, de uma forma lúdica, é meio que aquilo assim, não adianta esperar a tempestade passar. Aprenda a dançar na chuva. Perfeito. Aprenda a dançar na chuva. Se levou guarda-chuva, melhor ainda. Mas se não levou, faça daquilo que seja menos dificultoso para você. Não é tirar prazer nas coisas dificultosas, mas dançar na chuva, às vezes até isso, é você ali lidar com as circunstâncias por uma nova ótica, por uma nova realidade. Então, tu tá trazendo essa ideia, aquilo que hoje, praticamente a consciência que a gente tem, né, dentro do trabalho do Humanamente, é dentro do existencialismo. E o existencialismo, ele traz muito essa consciência do lado da angústia, sabe? Você levar a consciência naquilo que te incomoda, e aí você vai talvez encontrar dentro dessa existência, nesse lugar, porque é o meu lugar, né? Esse aqui é o meu lugar. E o que acontece? A gente tem dificuldade de encontrar esse lugar porque às vezes o outro está no meu lugar. Isso é interessante. E aí, vou trazer até um exemplo. De um tempo atrás, né, praticamente aí tem uns 3 anos, algumas questões assim, trazer esses exemplos pessoais que é mais fácil para as pessoas se conectarem, né, até para entender algumas questões. Eu estava numa situação onde dependência química, para mim, eu trato hoje, falo e eu olho, não tenho mais nenhum problema com essas questões. São 25 anos nessa caminhada e a gente cria a estrutura da família, a gente pensa assim, a gente é pastor, e aí a gente pensa assim, não, mas a minha vida, estou super bem, eu não tenho problema nenhum. Né? Pelo menos essa é a ideia que as pessoas têm. Né? O cara é pastor, outra coisa, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele sabe lidar com tudo, ele tem resposta para tudo. E não é isso, gente. Não é esse caminho. Não é isso. A gente venta lá, venta cá também. A gente é ser humano e de um tempo atrás, cara, eu tive um insight, uma sacada de uma situação, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem 19 anos e sabe como é que é a gente com os nossos filhos, né? A gente projeta, a gente idealiza algumas coisas no nosso filho. E assim, e a Júlia, eu tenho o Gustavo também, Gustavo tem 29 anos, mas a Júlia, ela vem todo de um processo assim, de um planejamento, aquela questão toda. E aí a Júlia, ela vem, aquela coisa, né, todo aquele mimo, né, a menina, né, o pai, né, aquela coisa super protetor, né, o pessoal deve estar se identificando aí, e querendo proteger, mas a Júlia chega numa certa idade que ela quer tomar algumas decisões a partir dela mesma, sabe? E aí a gente se vê em algumas questões que, por mais que a gente tenha buscado todo tipo de ferramenta, a gente não está preparado para algumas coisas. E principalmente algumas questões que, em vez da gente estar nesse lugar, a gente coloca às vezes o filho, a gente coloca às vezes o esposo, a gente coloca às vezes a esposa nesse lugar. E quando, na verdade, a gente cai em si que talvez aquele lugar, aquilo que a gente colocou não é real, a gente lidar conta com o que realmente é real. E o real é você lidar com essa situação, como você falou, de dor, de angústia, que isso, por você não estar preparado, que isso te causa um sofrimento muito grande. Então, a não consciência disso faz com que a gente sofra. A consciência, ela vai diminuir o sofrimento, não a dor, não a angústia, mas sim o sofrimento. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu tenho meio que um baque comigo, sabe, sobre algumas questões,
E aí eu tive que voltar a fazer algumas análises, voltar a lidar com algumas questões minhas, perceber como é que estavam algumas terras minhas, tocar nela e tratar. Aí você vai pensar, vai dizer assim, mas poxa, mas o que que isso tem a ver? A pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais quer o bem, é essa pessoa que a gente idealiza as coisas que não são reais com elas. E é isso, o ideal é o ideal, mas às vezes ele não é o material, não é o real, né? Então a gente idealiza, eu falo muito isso, né? Sobre o raio de visão e o raio de ação. O raio de visão é até onde eu vejo muita coisa, mas eu alcanço até onde a minha mão vai. E às vezes a gente precisa deliberar isso, ou dar passos para alcançar o ideal. Né? O meu ideal é chegar lá do outro lado da parede. Então eu preciso levantar e dar passos para o ideal, porque está no meu raio de visão, mas não está no meu alcance. Então alcançar isso, eu acho que é isso, é descobrir qual processo e qual forma desse processo se desenvolver na sua vida. Você está falando sobre isso, sobre autoconhecimento. A Bíblia ela é plena quando diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A verdade ali no original é aleotéria, né? As pessoas interpretam esse texto assim: conhecer Jesus. E o texto não está falando sobre isso. Ele está falando sobre conhecimento do todo. Conhecer Jesus é te levar a se conhecer, porque você é uma obra de Cristo. Então, quem você é? Quais são seus gostos? Quais são suas raízes? Porque isso interfere na forma que você foi construído, mas necessariamente não é para você ser. A gente carrega muita história. Sim. E às vezes a gente está no lugar do outro e não estamos no nosso lugar. É isso. Então se descobrir, se permitir. Se permitir. Né, reconfigurar, né, igual a palavra do momento fazer um insight, fazer significar a selfie. Né? Pega o código. mas é uma realidade de você sempre poder, a partir de você, gerar um novo ser. Sim, né? sim. E, cara, totalmente, assim, dentro daquilo que você está colocando é perfeito, porque eu me vi dentro dessas questões. Por quê? Eu precisei olhar para algumas questões minhas, né? Que por exemplo, que aparentemente parecia que era o outro que estava causando, mas na verdade eram dores minhas que até então eu não estava percebendo durante anos. E aí eu vejo aí que surge essa questão para mim, da espiritualidade. Talvez esses lugares de algumas coisas que são desconhecidos para você vai te levar e despertar uma espiritualidade até então que você não estava ali, mas não estava vou dar uma palavra, ativado, né? Hoje as pessoas usam muito isso. E aí foi aonde me deu esse start de buscar esse lugar esse lugar ágape, desse amor, sabe? Dentro desse lugar de acolhimento que eu estou dentro, né? E aí vem algumas coisas dentro desse período. Me veio um despertar que Deus, né? Eu acredito que Deus, ele fala com você nesses momentos de mais distanciamento, né? Que você fica um pouco recluso. E aí Deus falou comigo sobre uma canção, sabe? Uma canção que ele tinha me dado há muito tempo atrás, algo que eu, junto com os meninos lá na época que a gente tinha uma banda, fazer a juventude da igreja, vamos fazer uma música, vamos cantar, evangelizar todo mundo, falar do amor de Jesus, e eu tinha essa canção. Eu escrevi, os meninos, né, na época desenvolveram lá, fizeram a parte harmônica, mas ficou lá. Cara, aquilo veio como uma, sabe, um impacto de uma Deus falando comigo como se fosse uma cura, né? Naquilo que eu precisava, como um remédio, uma resposta.
E aí não foi só uma resposta, ele está dizendo, eu estou tratando você, curando você, para que você possa ajudar outras pessoas a serem curadas, sabe? E ainda ele não só estou tratando para que você possa ajudar outras pessoas com todas as ferramentas que você tem, mas que você faça algo com aquilo que eu te dei. E aí eu começo a falar assim, mas Deus, eu não sou cantor, eu não canto. Como é que eu vou fazer? E agora? Eu não canto. Ele assim, a Mas gente entendendo que o instrumento musical, ele é cara, não, um ele gancho, sim, né, é para as um veículo de emoções. comunicação, né? E aí eu começo a falar assim, tá, então vamos, né? E aí eu tô nessa empreitada agora com ele meia, né? Quem olha assim, fala, é meio louco isso, cara, é loucura, porque aí se perguntar, mas você quer ser cantor? Não. Você quer ir para uma gravadora? Não. Eu quero curar, ajudar as pessoas a serem curadas. Essa Eu é. acredito muito nessa multiforma, né? Multiforme graça de Deus. E eu vejo Deus se demonstrando dessa forma criativa. Aham, sim. No início, criou Deus, né? É, Ele é, é, trouxe é. a existência, criatividade, criar uma atividade, criar algo com uma finalidade. É muito o que a gente entende como ministério, como Aham. propósito. Você está ali com um ofício porque você tem uma finalidade naquilo. Você não está ali num cargo, você está ali além de um cargo, Sim, né? sim. Porque a igreja se fecha lá num horário que termina o culto, mas a Perfeito. missão continua Continua, em nós, através de continua, nós. Então, continua. essa ideia de design eu sempre ilustro da ideia da caneca, né? Por que a caneca tem uma alça? Porque o design ele fez a alça justamente para você segurar a caneca. Ah, mas eu sempre segurei por aqui. Mas por quê? Porque normalmente a caneca ela é colocada um líquido quente. Então a alça é justamente para cuidar de você, para que você não queime sua mão. Então tem um objetivo nisso, tem um desígnio. Sim. O design ele pensou, vou colocar uma alça aqui para que tenha uma finalidade. Aham. Você pode tomar um café num copo de Sim, requeijão, tomar num copo é. descartável, mas quando você coloca uma xícara, uma caneca, Quando né? fica Fica até mais fica, chique, né? fica O pessoal fica diferente, olhando assim, o que né? eles ficam tomando É. lá no podcast? É água, mas Mas pode ser café, pode ser chá. mas é diferente. Mas essa ideia de propósito é muito bacana, né? E você falou sobre a gente ser uma terra, ser mexida. Eu me lembro da frase do teólogo C.S. Lewis que diz: quanto mais santo eu me torno, mais eu choro pelas impurezas que há em mim. E você falou isso muito assim, muito claro, tipo, não existe perfeição, não Não. existe plenitude. Independente se você é pai, você vai ter sua fragilidade com seus filhos. Independente se você é mãe, mulher, você vai ter suas fragilidades com os seus relacionamentos, com seu eu. E nós, o líder, o pastor, o acadêmico, todos nós temos as nossas fragilidades. Então é enxergar essa fragilidade para desenvolvê-las. Sim, Né? é Elas têm que reino, né, ser Gleice? transformadas em uma obra-prima. É a ideia da metamorfose. Você vem lagarta, mas você sai borboleta. Você tem que passar por essa metamorfose. E a metamorfose, ela tem um processo de dor, ela tem um processo de transformação. E depois que você passa, você não consegue mais, você não volta a ser o que você era. Você Sim. evoluiu, você partiu para outra. Eu gosto muito de algumas versões, né? E algumas versões bíblicas, ela tira às vezes essa ideia do homem e ela coloca no humano, sabe? Essa ideia de humanidade, essa ideia de ser humano. Para mim, cara, isso é uma espiritualidade, porque quando a gente fala do humano, a gente consegue unificar, Uhum. não separar, não dividir. O que mais é transformador nisso é que aquilo que nos une, sabe, justamente o que é o sagrado, Sim. sabe? Não é o que separa a gente. E hoje, para mim, essa ideia. Tanto que eu escrevi um livro, participei como coautor de um livro que é Humanamente.vida, é Humanamente, né? E aí eu tenho o Humanamente.vida. Para mim, essa ideia de uma linguagem que esse ser humano, as pessoas falam, mas cara, mas você não é espiritual, você não busca, você não é pentecostal?
porque a gente tem a ideia de pentecostal, então você não, você é um cara que busca só as coisas, vamos dizer assim, o que eu posso falar? Como as pessoas colocam, né? Que espiritualidade tem que ter barulho, Aquela tem que ser epifania, né? Aquele aquele movimento. movimento, tal. Eu falo, cara, eu acredito que tem que haver transformação. O ser humano que é transformado, o ser humano ele tem essa ideia de criar, de se desenvolver nesse processo de ser um ser humano melhor, sabe? Para a vida, porque a vida está no humano, Uhum. sabe? Então, eu não consigo ver hoje eu estou muito nessa pegada dessa questão de fazer com que o reino de Deus, a primeira coisa que Jesus ele coloca sobre o reino de Deus é justamente trazer essa transformação, que é essa cura. Pode ser uma cura voltada para a alma, pode ser, na verdade, algo voltado para a sua questão profissional, pode ser algo voltado para a sua questão familiar, pode ser algo de você romper com questões que te limitam, sabe? Então, hoje, Gleides, eu trabalho no consultório. Se a pessoa fala que assim, você fala de Deus no consultório, você usa a Bíblia no consultório? Não, eu faço psicologia. Eu uso a psicologia. Mas eu posso estar falando da psicologia e eu estar exaltando e trazendo uma espiritualidade que talvez você não consiga enxergar, mas eu consigo ver uma espiritualidade sobre isso. Quando eu acerto, quando eu direciono, sabe? Quando eu acerto aquilo para a vida, para mim isso é espiritual. Sim. Toda vez que eu erro para a morte, que é a ausência da vida, para mim é justamente aquilo que não é espiritual, sabe? Então a gente está nessa nova empreitada de, através da arte aí, da música, da canção. E aí, qual... Você falou da música... Então, aconteceu com aí essa eu música? peguei, cara, voltou. como Deus falou, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, aí eu peguei, né, essa canção lá atrás, tinha uma ideia, e aí eu mandei para um estúdio, mandei para uma galera lá em São Paulo, essa e mais uma, eles deram uma outra roupagem, né? Eu tive que ir para um estúdio, colocar voz, uma galera aí também, né? Um professor também me dando algumas orientações e tal, e botou lá o back, e hoje tem esse projeto, que é esse projeto de trazer de trazer através da música esse propósito de cura na vida das pessoas, sabe? Então, a gente tem mania de pensar que a cura é só para quem está doente no corpo físico. E hoje eu acho que é muito mais essa questão mais subjetiva, sabe, do que o próprio corpo físico. Eu acho que a cura na sua subjetividade hoje, ela precisa alcançar de tal forma tamanha para que as pessoas possam ser curadas no seu corpo físico, sabe? A gente vê hoje uma ideia das pessoas buscando o corpo perfeito, buscar a ideia de um lado perfeito dentro da estética. A gente vê o mundo digital hoje, né? A imagem perfeita, só que a gente precisa encontrar esse lugar que é o seu lugar. Não é o perfeito que vai fazer com que o outro... E a gente bancar isso, sabe? Bancar isso, chegar e falar, caraca, não é a perfeição que o outro espera, mas é o meu... é o meu melhor, sou eu no meu lugar, sabe? E esse processo de existir no seu lugar vai fazer com que você, porque vai chegar naquele grande dia e ele vai perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? Você deveria ter aproveitado mais, né? Feito tanta coisa e não fez. Então, acho que é muito dessa mentalidade, transformar a mentalidade das pessoas. E pra quem ficou aí querendo saber mais sobre a música, encontra ela em alguma plataforma? Porque hoje não tem mais venda de CD, Não. de disco. Então, Mas aonde encontra que a assim, galera encontra, então? encontra assim, tá lá já tá no Spotify, né? Em outras plataformas também. Mas procura como? Qual Então, título? tá como pastor, né? Eu não ia colocar não, mas colocaram lá, botaram PR, pastor Júlio Pontes, né? O nome da canção é Se Deus é por Nós. Essa é a primeira, né? E a segunda canção é Vou Te Adorar. 2 canções que estão lá. Eu já estou começando a divulgar um pouco, né? A falar um pouco
botar um pouquinho para rodar, para o pessoal começar a conhecer, né? E eu tenho certeza aí que o Espírito Santo ele vai, porque a proposta é essa, né? Fazer com que isso alcance o coração das pessoas e não só leve essa ideia, porque tem até o refrão da canção que ele diz assim, Deus nos amou primeiro, Jesus, o amor verdadeiro, né? Então eu acho que essa ideia desse amor que não é um sentimento, mas que é uma decisão de viver a vida em abundância, viver essa integralidade, porque a gente vê as pessoas muito decepcionadas com o outro, mas esse outro que talvez ela está decepcionada é porque ela projetou no outro aquilo que é dela. Depositou as expectativas segundo o seu desejo do que o outro deveria entregar, do que deveria fazer, deveria retribuir. Às vezes as pessoas estão tratando... O que eu fiz com a minha filha, né, cara? Tratando o amor dessa forma. Assim, eu investi muito aqui, cadê o retorno? Né? E acho que a gente deve investir um pouquinho na gente. Tem que ser equilibrado. Não é que eu não deva criar uma expectativa em você, mas essa expectativa tem que ser criada a partir daquilo que eu já tenho comigo. É porque, assim, na nossa vida, tratar sobre emoções, eu acho que é a coisa mais difícil de olhar num todo. Porque as nossas demandas físicas, né? Por exemplo, vamos tratar uma dor física. Tá ali. Sim. Ah, meu braço tá doendo, tá roxo, tá visível, tá perceptível, né? Às vezes o outro tá vendo a sua dor, tá fazendo careta, tipo, tá doendo, tá doendo. Mas essa questão de dentro, a gente consegue às vezes blindar. E as muitas necessidades da nossa vida... A gente esconde, cara. Esconde. O mecanismo de defesa faz com que você inconscientemente esconda isso. As muitas necessidades da nossa vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, eu tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar. Eu tô vivendo tantas necessidades e eu tô deixando a prioridade de lado, né? E aí é muito claro a gente falar aqui no campo das ideias, vamos pro campo das ideias e vamos trazer. Tratar a necessidade, bota a frase escrita, tratar a necessidade, já está no singular. A necessidade é uma coisa. Né? Não, perdão. Tratar a prioridade. Sim. Prioridade é uma coisa. É aquilo que é primeiro. O que eu preciso primeiro? Cuidar de mim. Sim. Cuidar do meu todo. As necessidades são muitas. Você não tem uma necessidade. São várias. Você tem várias. E normalmente a gente inverte. A gente está sempre tratando as necessidades e não a prioridade. Então, e a gente pensa que a necessidade é o todo. Sim. Assim, eu tô olhando para você, atrás de você tem várias coisas. Eu posso pegar, talvez, aquela estátua lá que tá lá com a espada na mão, com a balança, e ficar dizendo que ela é o todo. Mas a psicologia, a Gestalt terapia, ela fala muito nisso, que a soma das partes, ela forma um todo. E cada indivíduo, de acordo com as suas somas, é muito complexo isso, porque a gente tem várias áreas. E às vezes o indivíduo ele só consegue enxergar uma área. E aquilo que ele está tão focado naquela única área, ele pensa que aquilo que é o todo. E geralmente, quando a gente está focado quando o sofrimento que você colocou, e você colocou muito bem, ele consome o nosso foco, a nossa energia, a gente não consegue olhar o todo. A gente só quer sair daquele sofrimento, né? E aí, o que a gente precisa entender que talvez essa ideia de olhar para o outro de outra forma, de outro ângulo, aquilo que me faz sofrer tanto, de outro ângulo não vai ter tanto sofrimento, sabe? Então é esse exercício de a gente conseguir enxergar a vida por completo. E as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade. Legal. Então, humanamente, ele acontece como uma ação, ele vira um projeto, do projeto ele vira uma instituição clínica de atendimento. Sim. E não tem como ele desvincular do Júlio. O Humanamente está junto com o Júlio. E o Júlio tem além desse movimento social no sentido de atendimento ali à comunidade, bairro, através da comunidade de fé, atendimento social para o indivíduo, para a sociedade, você contribui ali com o seu ofício, com o seu profissionalismo e espiritualmente, né? A defesa da fé.
a gente vê estatísticas de pessoas que lidam com dores, com doenças e depositam ali a fé como um suporte, Uhum. tende a elas terem sempre uma recuperação melhor ou uma melhor qualidade no processo do tratamento, né? E aí como que humanamente hoje ele também caminha para dentro desse viés religioso? Porque a igreja ela tem a sua liturgia, ela tem seus dogmas, né? E às vezes também esse diálogo aqui, trazer para cá para dentro é dificultoso, né? Deixa eu até tentar trazer assim. é, Você colocou muito bem, porque essa estrutura de angústia, né, com a fé, é o que Kierkegaard, né, que é o pai do existencialismo, ele traz essa defesa da fé, né? Então, o remédio, na verdade, é a fé. Fé em quê? Em Deus, no sobrenatural. E o grande desafio hoje é as pessoas entenderem que essa fé, que ela é concreta, porque ela é concreta, porque ela Uhum. está baseada em decisões, ela está muito dentro dessa consciência de você existir. Então, essa estrutura me ajuda justamente o Júlio, naquilo que ele se define, naquilo que ele entende, naquilo que ele olha como ser humano, ele busca justamente esse diálogo com essa ideia de lidar com as questões, né? Que é essa ideia de dialogar com o lado dessa angústia, mas olhando esse processo onde você está existindo, que desenvolve a sua característica da sua essência, que o faz a gente ter esse desenvolvimento da fé. Então, para mim, são essas três características, entende? Isso me ajuda a me entender. E a partir disso, humanamente como instituição, como fundamento na sociedade, como diálogo com outras pessoas, é onde ele está fundamentado, né? Então, toda vez que eu vou falar com uma pessoa num consultório, eu vou entender em que lugar essa pessoa está existindo primeiro. Uhum. Se ela consegue, se ela está Tem existindo de consciência. consciência qual é o lugar dela, e se ela consegue bancar esse lugar dela, ou se ela está querendo viver esse lugar que o outro está dizendo que é melhor para ela, Uhum. entende? E às vezes causa é muito libertador você chegar para essa pessoa e mostrar que aquilo que talvez ela fugiu a vida inteira é a essência dela, é a característica dela, sabe? E isso faz a gente amar a vida de forma diferente. Isso faz a gente ver um universo onde a gente está inserido de forma diferente, a gente faz ver as pessoas de forma diferente. Então, o veículo que eu acredito que é a canção, que são outras ferramentas que a gente utiliza, é para poder fazer esse start nas pessoas, para startar, ativar as pessoas nesse sentido, para que ela possa existir a partir de todas essas demandas que existem nessas necessidades, que são várias E delas. como que as pessoas podem se conectar ao Humanamente hoje, como projeto e como instituição? A pessoa está hoje, de repente, assistindo esse podcast aqui e falou, poxa, tá fazendo sentido esse diálogo, eu preciso buscar um conselho, buscar uma, uma ajuda, Uhum. né? E aí, como que ela encontra o Humanamente? Nas Então, redes sociais e no atendimento? então, vamos lá. Porque o Humanamente tem Tem um consultório, é consultório isso. e tem E, o e tem um movimento. movimento, né, comunitário, né, que tem. Então, hoje, a primeira, assim, no consultório tem o Instagram, que é humanamente.vida, né? Uhum. Você buscar lá, tem a nossa página com todos os trabalhos e a pessoa pode mandar ali um direct. É direct, né, que fala, né? Isso. Mandar uma mensagem ali e a gente consegue falar um pouco mais, até para que se a pessoa, de repente, ela quer buscar um tratamento, né, clínico, né? Dentro dessa vertente que a gente colocou, que a gente conversou um pouco aqui. A outra questão da questão mais social, e aí o social, voltando, eu coloco da comunidade, né? Uhum. As comunidade cristã, não só a comunidade cristã, mas com as comunidades. A gente trabalha com palestra, né? Ajudando, trazendo palestra. No sábado agora a gente vai dar uma palestra
justamente dentro dessa vertente das pessoas. Fóruns, oficinas, Isso. todos esses A gente vai estar falando, recursos. a gente vai estar falando justamente sobre essa questão da cura, a cura dentro dos relacionamentos, a cura dentro, por exemplo, na dependência emocional, questão de traição, questão até mesmo de vícios. A gente já faz essa questão, aborda, né? São questões palpáveis, né? E a gente busca ali fazer com que as pessoas se entendam, né, a origem da personalidade dela. Então a gente vai estar fazendo um trabalho. Essa questão é uma da palestra. E também, né, igrejas que querem, na verdade, através aí da canção, né, de mensagens bíblicas. E aí eu coloco como a pessoa fala assim, mas você vai juntar terapia e Bíblia? Não, eu vou juntar reino. Tá? Essa ideia de reino, que a gente trazer uma palavra. Eu quero dizer isso assim, por que eu quero deixar isso claro? Que eu não sou cantor, não cobro e não vou cobrar, porque graças a Deus a minha vida profissional ela me sustenta bem para poder fazer isso. Então isso é uma missão, e essa missão de cura que eu acredito que Deus ele tem colocado. E a gente já tem inserido isso na comunidade onde eu pastoreio. A gente já tem visto resultado na vida de pessoas da nossa comunidade, que é essa palavra inserida dentro da vida das pessoas, e as pessoas curando daquilo que elas estão sendo curadas, elas estão despertando para ir para a comunidade, para curar outras pessoas, e seja na padaria, no açougue, no mercado, onde elas estão, e elas estão dizendo, olha, aconteceu isso comigo, eu estou vivenciando isso, e é essa palavra. Então, se uma comunidade, algum pastor, alguma comunidade que desejar estar querendo levar a gente para poder estar falando um pouco de tudo isso que está acontecendo, é só fazer um contato com a gente pelo WhatsApp. E para quem quiser ter mais informações também de outros temas de debate, tem o YouTube Humanamente. Tem no YouTube também, no Humanamente, podcast. que é o podcast. Gravado aqui no Cria TV. Que lá a gente fala sobre vários outros temas. A gente gravou aqui sobre autismo, sobre vícios na tecnologia, sobre Setembro Amarelo. Do ano passado. Tem muitos temas lá bacanas. Tem Humanamente no YouTube. Que envolve esse vínculo social e todos esses desafios que a gente tem para dialogar e trazer sempre um entendimento de como eu devo estar nesse lugar. Perfeito. Né? Não só falar, mas estar no lugar de fala. E ter coragem. Eu costumo dizer, eu recebi essa fala de um orientador meu, Dr. Fernando, um beijão pro Dr. Fernando. Ele falou para mim uma vez o seguinte, ele falou assim, para você estar no seu lugar, você tem que ser inteligente. Todos nós somos inteligentes. E corajosos. E essa capacidade da nossa inteligência e dessa coragem está ligada junto com o meu eu. Então eu acredito que quem se cuida, quem se ama, entende essa capacidade própria, que você é inteligente e que você é corajoso, sabe? Para você levantar a mão e mostrar suas cicatrizes, que foi curado. Tem aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu era um pouco resistente a isso, porque tá com medo, vai com medo mesmo, parece perigoso. Mas o medo, ele é um instinto que nos protege, né? Só que não significa que o medo é para você se ausentar. Você tá ali com um alerta, olha, né? É aquela ideia do Homem-Aranha, né? Da percepção de alguma coisa vai acontecer. Ainda não aconteceu, você está na expectativa. Mas, por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma matéria que o ser humano ele só tem 2 medos estruturais, que é o medo de altura e o medo de barulho alto. Fizeram uma pesquisa e colocaram vários bebês, várias crianças, depois vários adolescentes, em o mesmo cenário, em o mesmo ambiente, com as mesmas realidades. E as faixas etárias iam tendo mais medo por conta da tomada de consciência, porque o medo ele foi formado. Então, botaram as crianças numa sala cheia de cobra, totalmente seguro, né? Os pais do lado de fora angustiados. Ela não sabe o que é cobra. E ela botando a mão, não sei o quê. Isso. Depois botaram os adolescentes, eles meio assim, depois os adultos se encostaram na parede. E aí fizeram uma série de experimentos, né?
E aí eles identificaram que o que tinha em comum nas sinapses neurais sobre o medo, o que era igual no medo, era que para todos, o único sinapse que identificava igual lá naquelas leituras computadorizadas era o medo de altura e o medo de som. Uhum. Todos os outros Barulho. medos, eles geravam sinapses diferentes, com estímulos altos e baixos. Uhum. Então, o medo ele é criado com a consciência do que você incorpora que o medo pode causar em você. Uhum. Entende? Então é isso, é você conhecer. Tá, eu conheço o meu limite, né? Então eu sei até onde eu posso ir. E se eu tenho medo, eu preciso lidar com esse medo sobre essa circunstância. Sim. Eu queria te dar aqui esse lugar de fala para a gente estar encerrando aqui. Qual o incentivo, qual palavra que você deixa para a galera? Eu vou deixar um texto bíblico. Na verdade, eu vou deixar uma orientação. Vou terminar com o que você estava falando sobre essa ideia do medo. Eu acredito que o amor lança fora todo medo. E a ideia de amar a vida, de você se entender, e esse é um texto que na verdade, que é através desse texto bíblico que foi que surgiu essa canção. Eu ia falar isso agora, a música fala sobre isso. É né? isso. Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz: Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por todos nós, não dará com eles todas as coisas? Aí continua dizendo: Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Aí Paulo continua dizendo: Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa essa palavra para o seu coração, que o amor de Deus, que está acima de qualquer outra coisa, ele possa fazer você existir nesse lugar que ele criou para você viver, que é a sua vida. Então, se você está assistindo a gente nesse podcast, eu tenho certeza que o Senhor ele vai, com essa palavra, encher você do seu amor, da sua graça, e que as situações que você está vivenciando, talvez esse lugar que você tem medo de se lançar para ser curado, é para que você encontre um amor maior ainda do que qualquer coisa que você já encontrou. Top. Forçou, hein? Deixou pesado pra mim agora, hein? Bom, eu vou pegar um gancho numa fala sua que eu gostei muito de... você está nesse lugar que é seu ou tem outra pessoa no seu lugar? E aí eu vou fazer a alusão aqui de Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, com essa realidade, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Se você conhece a si mesmo, você vai conhecer o seu lugar de pertencimento, você vai conhecer o seu lugar de se posicionar para não ficar, mas para mudar, para transformar, porque o desafio é esse, não é só estar ali, tomar consciência, não é só tomar consciência para uma ação. Então, a vida que você quer ter depende do que você vai fazer. Então, eu digo para você, você quer ir para mais longe? Vá para mais longe, mas encontre o mais perto. Quando você conhecer o seu profundo, você vai longe. Perfeito. É isso. Isso aí, irmão. Top demais. Tamo junto. Gente, obrigado por estar aqui com a gente. Já compartilha esse vídeo, né? Deixa aí seu comentário. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum apontamento, a gente vai te responder. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos conteúdos. Deus te abençoe e vem com a gente pro CriaTV, pro Pode Crer Oficial. Um abraço!